Olá pessoal, tudo bem? Vou apresentar para vocês aqui nosso Tech Challenge 2. Estou aqui na tela com o nosso código em Python, tá? Que foi criado. A gente está usando a base de diabetes antiga. Agora a gente está trabalhando aqui com o nosso source, aqui onde vocês podem ver. A gente criou dois códigos aqui, tá? Três, na verdade, com úteis. No treinamento aqui, onde a gente está apresentando as informações, como que a gente faz o treinamento dos modelos, tá? A gente está trabalhando com alguns containers, que a gente está desenvolvendo o nosso projeto que está conectado no Azure, e vou mostrar para vocês aqui também durante o projeto. Estamos trabalhando com logs, está gerando log de tudo que é feito na aplicação. Né? Se rodando no local, ele vai salvar local, se rodando no Azure, lá pela Azure, ele vai estar gerando lá no próprio Azure. Então aqui a gente tem o carregamento das informações, tá? Vou ir um pouco mais rápido que até pelo tempo. Então a gente tem aqui a carga do diabetes, né? Que está aqui dentro da pastinha data, tá? O diabetes daqui, o que a gente está usando. Aqui embaixo a gente já está criando os processamentos em lote, né? Estou fazendo treinamento aqui com o Random Forest. A gente está até medindo o tempo dele, a gente tem uma função que faz a medida de tempo que ele demora para fazer aqui, treinamento Random Forest, iniciando todo o processamento aqui dele, carga alta detectada, aumentando o lote, carga baixa, então a gente conseguiu tratar aqui para simular uma carga maior ou menor, aumentando dinamicamente conforme necessário. Aqui a gente está fazendo uma preparação do nosso modelo, né? Normalizando as variáveis, fazendo todo o tratamento do arquivo que a gente está usando de carga, né, o transform, separando o treino e teste. Aqui a gente está aplicando o Smolt, tá, que é para fazer o balanceamento dos dados, né, porque nessa base de diabetes, por exemplo, aqui tem algumas coisas que a gente pode pegar, que pode estar uma base muito desbalanceada, puxada mais para o lado de não diabéticos. Então aqui com o Smolt ele vai criar alguns dados sintéticos a mais, que vai equilibrar essa base de treinamento, né. E usando o Smolt também ele não vai dar aquele overfitting, né? Que vai criar muito duplicata de dados, né? Um dado duplicado ali que depois pode dar um problema para a gente. Então o Smolt também ajuda a gente a não ter esse tipo de problema. E aí a gente parte aqui para a parte de treinamento dos dados mesmo, né? A gente está usando aqui a regressão logística e o Random Forest para fazer esses treinamentos, tá? Regressão logística é aquela o simples, né, que ele faz bem linear e tudo mais, e o Random Forest ele vai criando aquele modelo de árvores, tá, para poder ir fazendo a análise e o treinamento, né, do modelo direitinho, usando essa questão de gerações, né, por exemplo, com o pai, o filho, e vai gerando mais ramos, para poder ter um balanceamento legal da árvore e ter um treinamento mais correto ali das coisas. Então aqui a gente está fazendo toda essa parte, então regressão logística, RF, as métricas finais que foram dadas com ele. A gente está usando também o F1 Score, né, para dar o fitness dele lá, para poder, porque utilizando esse F1 Score a gente dá uma balanceada nos dados também, né, para não ter muitos, porque os dados como eles vêm meio desbalanceados, eles podem ter muitos negativos, né, por causa do diabetes aqui mesmo, né. A gente pode ter muito caso de não diabéticos, por exemplo, né, chutando um número qualquer aqui só para deixar redondo, a gente pode ter de 100 casos, no nosso arquivo pode estar vindo só 3 diabéticos e o restante não diabético. Isso pode dar uma quebrada muito grande. Então aí a gente está fazendo esse fitness dele, né, com o F1 Score inclusive aqui e tudo mais, para poder dar esse tratamento, essa balanceada nos nossos dados que a gente está usando, né. Que o F1 Score lá, quando ele está muito próximo a 1, ele quer dizer que ele está perfeito. Quanto mais próximo a 1, mais perfeito ele está. Que ele nunca vai dar um alarme falso. Quanto mais próximo a 0, né, ele vai ser um modelo muito inútil para identificar a doença, que ele não vai ter essa diferenciação bem feita aí no meio. E aqui, a partir do momento que ele vai pegar, ele vai treinar o melhor modelo que ele conseguiu encontrar, né, seja o do Random Forest aí, o otimizado, né, para poder trabalhar. Então, disso que ele gerou aqui, desse otimizado do Random Forest aqui, usando esses parâmetros, né, genéticos, aí ele vai pegar qual que é o melhor para também fazer um treinamento. Então, aqui a gente está fazendo um treinamento de 3, né, da logística regressão logística, do Random Forest comum
e o Random Forest com o melhor treinamento aqui, né, que aplicou a questão da genética dele, né? A gente tem aqui o algoritmo genético, está bem separadinho aqui. Nesse algoritmo genético aqui a gente gera, né, alguns indivíduos para poder ter a comparação melhor. A gente gera uma mutação em cima dele também para poder entender, porque conforme a gente vai gerando, quando você vai gerar um indivíduo, que ele vai gerar um indivíduo pai e mãe, ele pega o melhor pai e o melhor mãe, ele gera um filho, e aí para não ficar muito igual, ele faz alguma mutação genética nas informações daquele filho para ter alguma diferença do pai. E assim ele vai criando uma árvore, né, de pais, filhos, para poder ir fazendo essas mudanças genéticas para quando for fazer o treinamento ele entender qual que é o melhor que deveria ser utilizado aqui. E a partir lá no final ele vai entender qual que é o melhor que ele fez e vai fazer o treinamento otimizado em cima disso. A gente está salvando os modelos, né? Como eu disse, executando localmente, ele vai gerar aqui nessa pastinha de outputs os modelos. Se gerar na Azure, ele vai gerar lá na pastinha da Azure, tá? Tá aqui a informação da Azure, né, que vai estar aqui dentro de uma pastinha de modelos, né? Tá dentro de um container aqui que você pode ver, tem os modelos. Daqui a pouco eu vou rodar aqui de novo para a gente ver se está funcionando direitinho. Tá? Mas voltando ao código aqui, então treinamento por enquanto é isso. Dentro da classe de úteis aqui, no arquivo úteis, a gente criou algumas funções. Então a função para medir o tempo, a função para calcular a métrica, né, a precisão, o recall e o F1 score. E a gente tem também a explicação, que é a conexão, né, que a gente faz com a IA, né, que a gente está usando a OpenAI para poder fazer, descrever, né, o que foi a análise que ela chegou. A gente passa um prompt aqui, né, com algumas definições de como que o agente deve seguir para poder ler os dados e o que ele deve responder para a gente, né? Estamos usando o GPT-4 para ter essa resposta dele. No avaliação diabética é onde realmente ocorre a avaliação, ou seja, das informações que são imputadas daquele paciente, qual modelo que ele vai se encaixar melhor, né? Ou como que ele vai encaixar em cada modelo, né? Na regressão logística ele vai voltar alguma coisa, na Random Forest ele vai voltar outro, então aqui é onde a gente está fazendo esse tratamento, tá? Então a gente está carregando os modelos, como diz de novo, né? Estamos pegando aqui mais ou menos da local ou da Azure lá, conforme a necessidade, né? Dependendo de onde a gente está gerando. Vamos inserir os dados dos pacientes para preencher. Ele vai tratar informações, tudo mais, fazer os filtros. E aqui ele vai fazer a execução principal do negócio, né? Ele vai pegar então com o modelo de regressão logística e o Random Forest que foi treinado ali atrás, né, na parte de treinamentos, e vai comparar com esses resultados para poder nos dar o retorno, né? Se positivo, se foi diabético ou não, né? Se é negativo para risco de diabetes. E tem aqui a chamada lá do método da úteis lá, que é gerar a explicação da LLM rodando o sistema. Eu criei aqui para você rodar alguns comandos aqui, alguns scripts, tá, do meu SRC. A gente tem aqui uma pastinha de script test, onde eu gerei alguns scripts já aqui, já deixei alguns scripts prontos. Então, teste um paciente sem diabetes. Então, para a gente executar isso aqui, é só dar o comando aqui, ó, script test, ./script test /teste 01. Pacientes sem diabetes.pai. Ops, não estou no caminho correto aqui. Moraes, 2. Então aqui sim. Antes de fazer isso, deixa eu só dar um clear aqui. Pronto. Então aqui está meu script teste 1, ele vai executar meu teste, está seguindo já algumas informações aqui já definidas, tá? Então paciente sem diabetes, ele vai retornar as informações, ele já está preenchendo aqui para fazer os testes mais facilmente. E está retornando aqui, então regressão logística, o que ele fez,
No Random Forest, o que ele fez, o teste passou, e aqui teve uma coisinha que precisou voltar, não, tá certo, não voltou. Eu coloquei uma... Aqui no Requirements, dentro do script test, disco do README, tem aqui falando o como executar, tá? Como você pode passar os comandos aqui para você executar o negócio. Já tem pronto aqui também, se quiser copiar. Tá? Então aqui ele voltou as informações. A gente criou também aqui dentro do nosso sistema, né, como a gente subiu lá para Azure, a gente criou uma pasta de infra aqui, onde a gente criou um main que a gente fez a criação via Terraform, tá, para facilitar até a publicação em qualquer ambiente que você tiver. Né? Nesse caso aqui eu subi dentro do meu Azure de Student, então está aqui todo o meu Terraform, então fica fácil para qualquer um pegar e replicar num ambiente seu, que você queira, né, que você queira testar. Está tudo aqui dentro. Aqui dentro a gente tem um arquivinho de arquitetura explicando todo o funcionamento desse Terraform, tudo que ele faz, qual que é o desenho, todas as informações dele. Criei um front lá para a gente poder utilizar, tá? Consumindo a minha API, que também está lá dentro, tá? Então tem um MemPy aqui, então tem download log, health, treinamento. Eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês rodando agora, tá? Que está rodando aqui, ó. Então, de novo, subi tudo aqui no meu Azure, tá tudo publicado aqui direitinho. Nos meus modelos aqui que estão carregados, a última modificação foi ontem. Eu tenho aqui meu Swagger, tá? Vou colocar todos esses URLs lá no trabalho, mas eu tenho o Swagger da minha API, como que está funcionando, né? Dá uma atualizada nela aqui, tá vendo que ela tá no ar, meu treinamento, minha avaliação. E aqui é o front que a gente criou, que eu criei aqui para a gente poder facilitar um pouco os nossos testes, tá? Então, deixei até alguns testes aqui, que são aqueles mesmos que estão lá dentro para você rodar local, que ele só preenche as informações já. Então, teste sem diabetes, se a gente avalia o paciente. Vou tirar isso daqui um pouquinho. Tá? Então, ele retornou os dados. Então, os dados do paciente que a gente formou. Na regressão logística, o que deu. No Random Forest, qual foi o retorno dele. E a interpretação da IA, né, que retornou lá pela API da OpenAI que a gente usou. Vamos usar um idoso, um jovem com diabetes agora, tá? Ele vai buscar lá de novo, você vê que ele mudou os dados, tudo aqui. Então, positivo para risco de diabetes, um teste com diabetes. Então, ele está retornando as informações aqui conforme necessário ou conforme o usuário chegar aqui e colocar as informações diretamente aqui também. Está tudo retornando aqui direitinho. Tá? A gente tem aqui também uma abinha de treinamento de modelos. Eu vou iniciar esse treinamento aqui, ele vai demorar um pouquinho para processar, acho que por volta de uns 2, 3 minutos, mais ou menos, pelo que eu tenho feito de testes aqui, tá? E tem um botão também que eu tentei baixar aqui um log de execução, que é para a gente poder analisar o que foi feito, né? Porque eu deixei aqui para baixar o log, já que é um treinamento, um teste aqui mais que a gente está fazendo, né? Não é algo de produção mesmo, vamos colocar assim, então acho que não teria tanto problema, então eu deixei ele aqui. Mas o correto seria você vir aqui por dentro, né, do próprio Azure, e você entrar aqui nas partes aqui dele direitinho e ver, para ver qual era o log que foi gerado de cada um. Enquanto isso, deixa eu ver aqui se ele gerou os modelos já ou não. Vou fazer uma atualização aqui na página. Só um instante, carregando. Aparentemente ele está nos processos ainda. Tá vendo? Acabou de gerar o modelo 1328, você pode olhar o horário aqui, 13h29. Então, o modelo retreinado está aqui, tá no nosso sistema que já saiu o resultado do treinamento, status com sucesso, modelos treinados, as métricas dele, Logistic Regression, a Random Forest Base e a Random Forest otimizado, quais foram os melhores parâmetros genéticos, né, do algoritmo genético que ele utilizou, já sai aqui também, e o tempo total de execução por volta de 1 minuto, 58 segundos aí, tá? E é isso, gente, acho que é o nosso sistema, a aplicação do nosso sistema é isso. Agradeço a atenção, obrigado.